Parte 1. Para destruir um país é importante distorcer princípios, valores e conceitos. Distorça o significado de democracia. Bolivarianos, deturpemos a democracia. Se parte da população nos escolheu, agora só nós temos direitos, já o povo apenas deveres. Os 20 anos de bolivarianismo na Venezuela praticamente impuseram uma deturpação da democracia no país. A ideologia implantada cria uma espécie de laço de sangue entre os bolivarianos que acham que receberam direito divino ao poder que alcançaram, com a pretensão de redimirem o povo. Por isso, acreditam e declaram que não podem ser reprovados. O partido político funciona como o caminho para identificar os membros da família bolivariana e fazer uma linha de sucessão inquestionável, devendo os herdeiros no poder serem apenas do partido e de nenhum outro lugar. É uma crença inabalável entre eles. Devido ao caráter de salvador da pátria que o regime bolivariano deu aos seus líderes e suas personagens importantes, ao caráter místico até, e acrescentamos o modelo de dominação carismática que foi colocado no país por Hugo Chávez, a chave que resume toda essa história é: Chávez é o Messias e os demais partidários os seus apóstolos. Claro, como se veem como uma espécie de nova nobreza, Chávez também é o rei dos reis. Para entender o que a convocação da Assembleia Nacional Constituinte significa, que imediatamente após ter sido convocada ficou conhecida em todos os lugares, incluindo pela esquerda latino-americana, como a Constituinte do Maduro. É importante ver os fatos que se desdobram desde a reeleição de Chávez para presidente em outubro de 2012 até o dia 30 de julho de 2017, o que será feito na parte 2 deste livro. Compreender esse processo permite que, hoje, se entenda a distorção na luta entre a Assembleia Nacional e a Assembleia Constituinte, bem como os passos dados pelo atual presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, de se declarar presidente interino do país, bem como porque Maduro argumenta que tem o apoio legal, argumento que se enfraquece à medida que o percurso nesse período é descortinado para todos. Foram 4 anos e meio de combate duro entre bolivarianos e anti-bolivarianos, governistas e opositores, incluindo vários bolivarianos da origem, entre governo e sociedade, grupos do governo acusados de terem tomado o Estado em proveito próprio e os membros do Partido de Sustentação do Bolivarianismo, o PSUV, entre as instituições, bem como de combates entre pessoas com grupos governamentais e o povo, sendo a figura curiosa e importante de Diosdado Cabello, que foi quase de todo o país, um exemplo de alguém nessa condição. Sobre ele falaremos mais adiante. Além disso, é uma guerra dura que veio se dando entre Maduro e seu grupo contra todos os que viram nele a expressão mais acabada do esgotamento do sistema político, do modelo econômico, das políticas públicas ineficazes e da maneira carismática e propagandista como é executada a liderança do chavismo. Da mesma forma, é também uma guerra entre Nicolás Maduro e os bolivarianos, que o consideram como responsável pela destruição da herança chavista. Em síntese, assusta que não queiram admitir isto, é uma condição de guerra permanente, é quase uma guerra civil. E seria visto assim se o povo tivesse condições de se armar, já que esse direito lhe foi retirado durante os 20 anos de governo, incluindo campanhas de desarmamento, com destaque para a de 2015. Embora, diga-se de passagem, o volume de armas de fogo no país sempre tenha sido enorme, graças a um ato do próprio Chávez em 2002, quando mandou distribuir armamento ao povo para se defender da tentativa de retirá-lo do poder que ocorreu naquele momento.
Já se tornou consenso mundial que a Constituinte do Maduro é apenas o ato para eliminar qualquer forma de oposição no país. Ele a convocou para calar as vozes descontentes, uma vez que havia perdido a capacidade de se impor sobre a oposição, no momento em que, em dezembro de 2015, a Assembleia Nacional passou a ser controlada em 65% pelos opositores. A Constituinte convocada em 2017 foi cala-boca aos opositores ou uma espécie de "por que não te calas?" ao povo venezuelano, imitando a manifestação de irritação do então rei da Espanha, Juan Carlos, quando já não aguentava mais ouvir Chávez falando. Naquele caso, era um exemplo de cansaço em relação à impertinência. Neste, a impertinência de alguém que se julga mais que um rei, abusando do povo. A partir do momento em que se tomaram posse os novos deputados, em janeiro de 2016, estes se prontificaram a trabalhar efetivamente para pôr fim ao que estava sendo produzido na Venezuela, uma crise econômica sem precedentes e uma instabilidade política ao ponto de ruptura social. Tal freio seria possível porque a Assembleia Nacional era, até aquele momento, na Constituição, que não se sabe se será extinta, nem quando será, o órgão central a partir do qual todos os atos políticos dos demais poderes poderiam ser definidos, autorizados e controlados em várias situações, bem como a instituição por meio da qual todas as demais instituições, exceto o Executivo, tinham permissão para preencher seus cargos diretivos. Começou, assim, por parte dos opositores a tentativa direta, bem como constitucional e legítima, de reconquista das instituições e entidades públicas, tirando-as do controle dos chavistas. Da mesma forma, tentaram impedir que Maduro preservasse o modo autoritário de conduzir a política na Venezuela, bem como que aumentasse o controle estatal sobre a economia, pois foi essa maneira de agir que destruiu a produção, acabou com a diversificação industrial, impediu o empreendedorismo, gerou a crise econômica e levou o país a um índice de pobreza maior que aquele existente antes de Chávez assumir o poder. Curiosamente, tem sido perguntado se a Venezuela é governada por uma ditadura e, se sim, quando isso começa. O regime bolivariano se construiu de forma confusa, pois foi montado, segundo o discurso propagado, com a pretensão de destruir a ordem anterior para garantir a inclusão social e quis se apresentar como uma democracia, pretensamente para estabelecer um Estado democrático de direito. Essa ambição era igual à de todos os governos que emergiram pela América Latina no final da década de 80 e durante a década de 90 do século XX, pois eles surgiram com o alegado desejo de substituir os governos e regimes políticos dos anos 60, 70 e parte dos 80, bem como tudo aquilo que eles representavam. Formalmente, o regime venezuelano foi montado com vários dos elementos que realmente existem num regime democrático, ou seja, tem divisão de poderes do Estado, está escrito na Constituição que é dada força expressiva ao Legislativo, existe processo e exercício eleitoral rotineiro, há pluripartidarismo. O sistema eleitoral, teoricamente, tenta propiciar a representação dos mais variados segmentos sociais. Em síntese, tem alguns dos elementos que se espera existirem no regime democrático, mas, se esses elementos são condições necessárias para que esse modelo tenha vida, não são ainda suficientes para permitir que a democracia se desenvolva, pois na forma como tais elementos são organizados e administrados no dia a dia, é que são criados outros meios tão importantes quanto aquilo que está escrito numa carta constitucional para que a democracia se concretize e exista. E esses meios e instrumentos acabam sendo incorporados à Constituição ao longo do tempo, exatamente para que o regime democrático se consolide.
Para que se viva numa democracia, também é exigência que os instrumentos que são instaurados no dia a dia sejam construídos com a plena e livre atuação da vida política e social de um povo, coisa que não pode ocorrer sem que sejam aplicadas e constantemente respeitadas as liberdades fundamentais dos cidadãos. Dentre elas estão as liberdades de expressão, de organização e de manifestação, bem como o direito a escolher livremente maneiras de buscar informações, ou seja, que não seja admitido o controle do Estado sobre os meios de comunicação. Além disso, que ninguém seja punido pela discordância. O direito de discordar por si já pode ser uma excelente régua para medir a vida democrática de um povo. Como exemplos de elementos essenciais para a consolidação do regime democrático, podemos citar o estabelecimento dos limites para a interferência de um poder do Estado sobre o outro, os canais criados para que o cidadão obtenha informações sobre o que ocorre dentro do governo, parênteses, o que gera transparência, e ainda tudo aquilo que deve ser criado de legislação para impedir que o governo controle a sociedade civil e seja obrigado a se submeter a ela. Para ficar bem concreto, e pegando um exemplo claro do que acontece na Venezuela, é uma afronta à democracia que um serviço de inteligência de Estado, uma agência de espionagem, possa monitorar seus cidadãos e prendê-los, como o poder de polícia, tal qual ocorre no país, em que o Serviço Bolivariano de Inteligência, SEBIN, invade a casa de opositores e os leva para a cadeia. Isso é mais que uma afronta, é uma monstruosidade que aconteceu sempre no país e recentemente ocorreu com Guaidó. Pode-se dizer que a democracia se constitui no seu exercício com todas as liberdades necessárias para o dia a dia do cidadão e com o controle sobre os atos do governo, sem o qual um regime não pode ser dito democrático, sendo na realidade apenas uma máscara para iludir a todos e permitir que se exerça o poder de forma autoritária. Sem isso, tais elementos, divisão de poderes, pluripartidarismo, etc., tornam-se apenas parte de um escudo para que tiranos se apossem do poder, não saiam mais dele e, em nome de supostos direitos que os governantes têm, destruam a liberdade do povo. Tristemente, o fazem com base em direitos e poderes que lhes foram dados pelo povo, exatamente com os instrumentos de um regime democrático, cuja construção não foi concluída porque esses indivíduos passaram a usar do que lhes foi dado para impedir que a sociedade e o cidadão controlem os seus atos. Sem liberdade, a democracia morre, se é que chegou a nascer. E não adianta haver propaganda sobre ações de inclusão social, medidas assistencialistas que foram adotadas por determinado tempo para diminuir a fome e as carências da população, independentemente de terem sido reais e terem significado algo de bom e necessário. Certamente foram usados para iludir o povo que este tem o poder em suas mãos. Mais importante, para convencê-los de que devem apoiar o grupo governante, já que vendem a ideia de que sem esse grupo a sociedade não receberá mais tais benefícios e medidas de inclusão social, uma vez que criam a falsa certeza de que somente os governantes no poder pensam nisso ou somente eles podem fazer algo positivo. É exatamente o que ocorreu na Venezuela desde 1999. Situações como essa nos lembram uma peça publicitária do jornal Folha de São Paulo, veiculada na TV no Brasil, na década de 80 do século passado, em que começava mostrando a imagem com um ponto preto. À medida que a câmera se afastava, outros pontos iam surgindo até chegar a uma distância correta, em que se via um retrato que só era possível ser identificado quando observado da perspectiva e distâncias adequadas. Enquanto a imagem ia adquirindo contornos, mas não se sabia ainda o que surgiria, uma voz de fundo ia falando. Abre aspas.
Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e desenvolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer em 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação a, no máximo, 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Fecha aspas. O retrato em questão era de Adolf Hitler. Essa peça publicitária é muito interessante, pois, independentemente do perfil ideológico atual do jornal, naquela peça publicitária, o brilho intelectual dos seus autores praticamente resume os problemas que temos quando se adota um caráter fanático na ação política e se aceita e defende um comportamento messiânico dela, tal qual se deu na Venezuela com o chavismo e se dá ainda hoje com Maduro e muitos outros bolivarianos. O afirmar que, aspas, é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade, significa apenas que não pode tomar os fatos separados e os atos positivos isolados para avaliar o que está sendo feito. A Venezuela é um caso, mas o mesmo se espalha pela América Latina, incluindo o Brasil, principalmente na propaganda eleitoral do partido que esteve no poder por 13 anos. Principalmente, não se pode ignorar a forma como esses atos positivos foram realizados, para concluir que o resultado é e será benéfico. O como está sendo feita a ação é tão importante quanto saber o que precisa ser feito para que um povo respire uma vida livre. A tendência é esquecer que a democracia se autoconstrói no seu exercício e na existência de todas as condições e instituições necessárias para que ela esteja atuante, e não apenas com a presença de um ou outro dos seus elementos. Um exemplo comum desse erro está em considerar que a democracia se confunde com a existência do voto, acreditando que a simples vivência de eleições mostra que se habita um ambiente democrático. Não é raro ouvir lideranças justificando que não pode contrapor os atos de governantes ou retirá-los do cargo, pelo fato de eles terem sido escolhidos pela maioria do povo, ou seja, não se pode questioná-los, contrapor-se a eles ou buscar afastá-los. Ressalta-se que, pelas formas legais, por meio de canais institucionais, pois é antidemocrático, já que foram eleitos pelo povo. É a tal da narrativa dos que não querem sair do poder, mesmo que a sociedade esteja com ojeriza em relação a eles. Como foi escolhido, tem o direito de lá permanecer independentemente do que possa estar fazendo em prejuízo da sociedade que apostou nele, seja por erro de avaliação dos eleitores, seja porque o sistema eleitoral é inadequado ao ponto de criar amarras que levam para a política apenas o que se tem de pior no meio social. Ou o sistema eleitoral é inadequado por ter sido estruturado para fazer com que a busca pelos cargos de mando seja dada a apenas determinados grupos. Uma das provas de que na Venezuela não está ocorrendo o exercício da democracia e, além disso, que o regime democrático está reduzido ao voto é que, ao longo desses quase 7 anos em que Nicolás Maduro está na presidência venezuelana, tentou-se o seu afastamento pela revogação do mandato, algo constitucional no país e desejado pela maioria dos cidadãos. No entanto, todos os instrumentos legais e ações ilegais foram usados para impedir qualquer ação desse direito da cidadania, que é controlar os governantes e afastá-los quando eles agem destruindo a sociedade. Para impedir que tal exercício democrático se concretizasse, foram aplicadas várias formas de violência, desde as legais,
embora sob mascaramentos, e as legítimas, embora dentro da lei, até as claramente ilegais. Podemos citar como estando nesse bolo a repressão contra as manifestações populares que ocorriam dentro da lei, a detenção de manifestantes e de líderes opositores sob alegação de distúrbio da ordem, a prisão de lideranças políticas sob a acusação de terrorismo e a prisão de cidadãos que discordavam do governo. Isso é, aspas, crime de opinião, alegando-se tudo o que fosse conveniente para fazê-lo. Também para justificarem essas ações, comprovando que para eles democracia se resume ao voto, se confunde apenas com isso. Argumentam que o presidente Maduro não pode ser afastado pelo simples fato de que isso é antidemocrático, já que ele foi eleito, ignorando, claro, as manobras usadas para garantir o pleito favorável. Além do mais, declaram que as vozes discordantes não são representativas, não são maioria, por isso o governo tem o direito e o dever de silenciá-las. Embora tal coisa, não ser a maioria, não seja o essencial para vermos a distorção desse argumento. As pesquisas de opinião, os analistas independentes e até mesmo os índices oficiais chegam a afirmar que as manifestações conseguem há muito tempo alcançar número majoritário da sociedade, conforme amplas divulgações na mídia. Curiosamente, todas as formas de silenciar a discordância são feitas em nome da democracia. Complementarmente, se deve dizer ainda que a justificativa moral para exigir a permanência no poder é de que suas intenções e objetivos são produzir a igualdade do povo e a extinção da pobreza na sociedade. Como suas intenções são essas, não podem ser afastados, já que eles são os porta-vozes do futuro. Mais adiante, neste livro, veremos por que se dizem representantes do progresso, já que tem até teoria para explicar tal coisa. Como dito, esses defensores do regime consideram que existe equivalência entre voto, sufrágio, eleições e democracia, mas o exercício do voto não é suficiente para que ela exista. O sufrágio é uma condição necessária, pois expressa a voz individual e coletiva, mostrando a escolha daquilo que pode melhor representar o desejo dos segmentos sociais, do povo e do cidadão. Além disso, ele estabelece a alternância no poder, impedindo que alguém se adone dos cargos, considerando-os como propriedades suas. Contudo, novamente, o voto não é uma condição suficiente para que algo seja dito democrático, porque não traz consigo os instrumentos para que o poder continue sendo do povo e não seja transferido sem condições e sem limites para quem este escolheu. Diga-se de passagem, apenas como seu representante, ou seja, apenas como um servidor, nada além disso. Somente a existência do voto também não traz consigo que haja o estabelecimento claro e eficaz dos limites ao exercício do poder, ou o estabelecimento das formas de controle dos poderosos e as maneiras de puni-los em seus atos errados. Limites que devem ser implantados e não podem ser destruídos pela vontade de quem chegou ao cargo de mando. Mesmo porque acrescente-se o fato de alguém ter sido escolhido pela maioria dos eleitores lhe confere única e exclusivamente uma autorização para, em nome do povo e não em substituição a ele, conduzir grupos e gerenciar meios na produção de projetos que possam resolver os problemas da sociedade e buscar o equilíbrio entre as suas partes, bem como a harmonia entre os segmentos que a compõem. Por isso, não se pode conceber que na essência da democracia esteja a ideia de que, junto com a concessão de tal autorização a quem quer que seja, também está a adoção ao eleito para que ele seja intocável, principalmente se estiver eliminando os que discordam dele, os que são diferentes de sua ideologia. Ou seja, se estiver extinguindo a oposição, que sempre vai existir por menor que seja.
Pelo que tem sido visto, esse discurso e ação são típicos tanto do governo Maduro quanto do bolivarianismo e também da esquerda latino-americana, que não admitem a possibilidade de a verdade estar fora da sua doutrina e de sua ação política. O silenciamento dos que discordam deles é o que está ocorrendo de forma mais crua e dura neste momento no país. Ressalte-se ainda que a autorização que o povo confere a alguém que é eleito não atribui inquestionabilidade aos seus atos, imunidade para seus erros, invulnerabilidade em relação aos seus desmandos, menos ainda inimputabilidade em relação aos crimes que possa cometer. A democracia exige, para que possa viver e ser preservada, que todos os atos dos governantes sejam transparentes, bem como que sejam acompanhados, controlados e passíveis de impedimento e punição, caso fique claro que foram de má-fé ou errados por produzirem resultados prejudiciais, ressaltando-se que diante de provas concretas que confirmem os erros cometidos. Claro, também que tudo deve ser feito por meios institucionais e não por ação individual e pelo uso da violência. Por isso mesmo, a democracia necessita que sejam criados os instrumentos de investigação ao governo e de acompanhamento dos atos dos governantes. Contudo, exatamente porque a democracia só adquire corpo no seu próprio exercício, é que também não basta apenas criar instrumentos para o que foi dito. Eles têm de ser executados no dia a dia e devem existir condições para que sempre sejam produzidos novos freios aos poderosos quando eles tentam aproveitar-se de brechas legais para que as formas de controle sobre eles sejam extintas, ignoradas ou distorcidas. Isso aconteceu, por exemplo, logo depois que a oposição venceu as eleições legislativas em 2015, algo que veremos adiante. Que se grite em alto e bom som. Só pode haver democracia se o povo tiver meio de controlar seus governantes e de se defender dos seus abusos. Numa única afirmação, a democracia não se reduz a uma ou outra instituição que a constitui, ou a um ou outro comportamento. Ela é composta de um conjunto de instituições que permitem ao povo escolher quem o governa, participar do governo em alguma medida, controlar os poderosos, submetê-los à sua vontade e retirá-los do exercício de mando se estes não se mostrarem dignos da função que desempenham ou forem incompetentes na execução dos projetos. Ela pressupõe, nesse sentido, que haja transparência, liberdade de opinião e de manifestação e ampla capacidade institucional de retirar do poder o empregado escolhido pelo povo que não quer entender qual é o seu verdadeiro lugar. O povo não é escravo do governo, este sim, que é o seu servidor, tem o dever de prestar contas sobre o que faz. Mais importante ainda, prestar contas sobre como faz. E sobre ele deve recair as mais duras punições legalmente estabelecidas sobre a sua má-fé, se ela for identificada. Parafraseando Voltaire, será linda a era que nascerá após o último governante autoritário ser enforcado nas tripas do último político corrupto. Sem pregar violência e fazendo analogia, claro, em defesa de uma penalização dura e exemplar sobre esses dois tipos de excrescências da política. Voltando à pergunta se a Venezuela é governada por uma ditadura e, se sim, quando isso começa? Pode-se dizer que o regime chavista começou com a idealização democrática, mas não com a implantação de uma democracia. O exercício da política ao longo desse período se desenvolveu construindo um regime autoritário, com a tomada do governo pelo partido governista, inicialmente o MVR, Movimento Quinta República, e depois o PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, em suas amplas estruturas, com a tentativa ainda não concluída de tomada absoluta do Estado pelos chavistas e com a pretensa absorção da sociedade pelos bolivarianos.
Porém, eles ainda não foram vitoriosos, pois hoje a sociedade venezuelana é majoritariamente contrária ao governo, ao partido, ao regime bolivariano, ao chavismo e ao seu atual presidente. Além disso, o cenário internacional mudou, com as derrotas da esquerda pelo continente e uma nova rebelião contra Maduro, a qual poderá trazer uma situação trágica ao país, independentemente do resultado. Nesse processo, ocorreu uma concentração de poder nas mãos de uma corrente ideológica, a esquerda bolivariana, depois num partido e posteriormente num grupo. Como ao longo do período sobreviveram alguns canais institucionais para o povo se manifestar e existiu a possibilidade de opositores tentarem chegar a cargos de mando, tanto que exerceram e exercem alguns governos regionais e municipais. Não se conclui a implantação de um regime totalitário nem conseguiram estabelecer uma ditadura perfeita. Isso, claro, até a fatídica data de 30 de julho de 2017, que gerou o embrião que está formando, desenhando o monstro. E, dependendo do que ocorrer nesse momento, em 2019, se os militares continuarem com Nicolás Maduro e o sangue jorrar pelo país. A pretensão totalitária existiu desde o início e foi aplicada ao longo da luta política do dia a dia no país. Porém, a forma selecionada para fazê-lo foi a tomada das instituições, usando o instrumento democrático do voto, com a mentira propagandística de que ele era suficiente para expressar o que a democracia é. Além disso, ludibriando a todos dizendo que os bolivarianos estavam sendo democráticos em tudo o que faziam, apenas porque queriam resolver o problema da inclusão social e foram escolhidos por parte do povo para isso. Esquecem que, executando-se alguns extremistas segregadores que ainda existem pelo mundo, a inclusão social é o desejo de todas as linhas políticas atuais. O que as diferencia é a forma de consegui-la. Nesse sentido, não houve ditadura plena ao longo desses anos, mas a construção paulatina de um, aspas, autoritarismo iluminado e salvador. Na alegada busca da inclusão social e com a pretensão de trazerem o progresso. No entanto, neste momento, certamente ela poderá ser instaurada sem disfarces, como dito acima. Ressalte-se que o desejo claro foi e é de concluir um projeto totalitário no país, em que a sociedade seria tutelada e depois absorvida pelo Estado. Por isso, pelo regime bolivariano e pelo partido que governa. Se tal coisa não chegou a ser efetivada e a ditadura não chegou a ocorrer sem disfarces, certamente se deu porque ainda sobreviveram algumas das instituições e comportamentos da democracia durante esse período de destruição da verdadeira vida democrática. Em especial, sobreviveu o pedaço de uma delas no país, embora sempre tolhida, monitorada, reprimida e sob violência, mas, por existir em algum grau, por menor que seja, ela impediu que a ditadura se instaurasse claramente nesse período. Sobreviveu, ainda que raquítico, depauperado e perseguido, um pouco da liberdade fundamental de opinar, se organizar, se expressar publicamente e de obter algumas informações não controladas pelo Estado. Deve-se ressaltar, contudo, que não se pode dizer que uma sociedade seja efetivamente democrática, porque isso ainda existe, ainda mais da forma mais pífia, já que tal liberdade também aparece em menor alcance em regimes autoritários, e a Venezuela, sob Hugo Chávez, é um bom exemplo disso. É um paradoxo triste, mas que mostra como a democracia é uma flor frágil que precisa ser bem cuidada. Infelizmente, a presença em alguma medida dessas liberdades fundamentais também não é suficiente para dizermos que uma sociedade é democrática. Relembrando, em regimes autoritários elas também estão presentes, embora em graus mínimos, pois nesses regimes tais comportamentos e ações são autorizados relativamente para determinados grupos, mas não para toda a sociedade, sobre a qual se impõem constrangimentos e se faz repressão.
No entanto, aqui está o ponto fundamental. Se elas podem aparecer em menor dimensão nos regimes autoritários, é inquestionável que, caso não apareçam numa sociedade, então é certo que se está vivendo sob uma ditadura. Um regime democrático exige, de forma concreta e institucionalizada, tanto que haja a inclusão dos mais variados segmentos sociais, como que nenhum dos grupos que chegue ao poder possa se sobrepor aos demais com o intuito de impedir que as divergências sejam expressadas, anular as vozes diferentes, extinguir as discordâncias legítimas feitas por canais legais e impedir a apresentação e negociação das demandas que vão contra o que esse grupo considera como sendo a sua linha política e seu programa de governo. Ou seja, um regime democrático exige que nenhum dos grupos possa extinguir o debate ou apagar a discordância por considerá-la maléfica. E, mais uma vez, isso só é possível com a preservação dessas liberdades fundamentais de forma ampliada e não apenas para um grupo. Nesse sentido, pelo que observamos do processo histórico que se inicia em 1999, a Venezuela não era ainda uma ditadura, mas, além de isso sempre estar no horizonte do bolivarianismo, esta já começou a se apresentar com a convocação da Constituinte no dia 30 de julho de 2017 e com a decisão tomada no dia 18 de agosto de a Assembleia Constituinte assumir funções da Assembleia Nacional. De então, a ditadura tentou se mostrar claramente, pois foram reduzidos ou encerrados os canais que podem impedir a extinção das liberdades no país. E qualquer cidadão está sob o peso das decisões de um único grupo, que tem meios para legalizar a instauração da violência como forma de ação política, sendo isso, sim, uma condição e um elemento que dão corpo concreto a um regime ditatorial. Foi tal coisa que os chavistas fizeram ao longo de sua existência e neste período recente em especial. Sob Maduro, distorceram o significado da democracia e violentaram o seu povo sob o argumento de que o fazem para garantir o progresso social e a igualdade. Sempre o mesmo discurso e a mesma desculpa, mas isso foi um tique nervoso da esquerda por toda a região, é bom que se diga. Não é à toa que também desvirtuaram o significado de uma Assembleia Constituinte. Distorça o sentido de uma Constituinte. A Assembleia Constituinte seja a forma de calar a boca da oposição e intimidar o povo. Em 30 de julho de 2017, o presidente venezuelano Nicolás Maduro concretizou sua ameaça de instaurar uma Assembleia Constituinte, botando mais gasolina no fogo da crise política, social e econômica de seu país. A propaganda e o discurso foram de que ela é necessária para reformar o sistema político, sendo assim o instrumento adequado para solucionar a situação em que se encontra a Venezuela. A ideia de uma nova Constituição traz a imagem de um pacto, um novo contrato social, partindo da conclusão de que a antiga não tinha mais funcionalidade e não conseguia dar conta daquilo que os especialistas chamavam de, aspas, espírito do povo e, aspas, espírito da época. Ou seja, não consegue mais corresponder ao que o povo é em determinada época, já que ele mudou e incorporou a adaptação às novas realidades e surgiram novas necessidades. De maneira mais crua e realista, no entanto, a ideia de uma nova Constituição para um país traz à cabeça situações que estão postas diante de todos, e destaco 3 possíveis. Primeira, existe uma Constituição, mas ela não tem meios e instrumentos eficazes para responder àquilo que a sociedade quer. Isso significa que o documento constitucional não tem formas definidas para acompanhar as transformações na sociedade.
as quais poderiam fortalecer cada vez mais as instituições que essa Constituição criou, exatamente porque permite que se façam as alterações necessárias nas leis, sem descartar os fundamentos daquela sociedade, ou seja, com o documento antigo não há como fazer leis que acompanhem a realidade surgida do trabalho e esforço do dia a dia que existe nas relações entre as pessoas. Isso mostra uma gigantesca fraqueza do texto constitucional, já que ele não permite acompanhar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Neste caso, a Constituição acaba impossibilitando que o poder legislativo do Estado, o instrumento que deve realizar as mudanças da legislação, faça as alterações necessárias nas leis, respondendo ao espírito atual do povo. Por isso, a Constituição não consegue acompanhar as novas necessidades sociais e se torna cada vez mais desligada da realidade. Certamente será dito que ela teve uma falha de construção interna e, por isso, tem prazo de validade, pois inevitavelmente cairá, restando apenas saber quando. As instituições que ela criou estão erradas por não conseguirem observar os pontos que são essenciais para que até mesmo o exercício transformador da política aconteça. Talvez por essa razão não seja possível fazer as adaptações exigidas ao longo do tempo, ficando em descompasso com a sociedade e, quando precisam realizar as adaptações, acabam vendo uma estrutura social em abalo, tendo de responder de forma desorganizada aos desejos do povo, aos desígnios sociais, aos projetos de partidos políticos, às ações legais e legítimas da sociedade que são apresentadas por intermédio de seus cidadãos. Ressalte-se que a estabilidade seria conseguida se existissem mecanismos, pois as modificações nas leis seriam produzidas exatamente pelo canal correto para fazê-las, o qual deve ser estruturado e fortalecido para tanto. O poder legislativo, seja ele denominado Assembleia, Congresso, Parlamento ou outra denominação qualquer. Ou seja, de forma concisa, nessa primeira situação, as instituições políticas não conseguem dar conta daquilo que lhes cabe, apresentar soluções aos pedidos da sociedade, exatamente porque a Constituição é falha, está mal escrita, mal estruturada, mal fundamentada, foi mal construída e não apresenta os canais de instrumentos necessários. Segundo, a Constituição tem mecanismos, mas eles são inadequados e inoperantes. A segunda situação que vem à mente é que os mecanismos para acompanhar e responder às mudanças de uma época até existem, mas não são capazes de fazer alterações de fundamento sem se ter de refazer as instituições políticas do país. Neste caso, todos veem como obrigatório que o próprio legislativo seja reorganizado ou que a Carta Constitucional seja substituída por outra, mais adequada. Essa situação é diferente da anterior, em que os mecanismos não existem. Nesse caso, eles até estão previstos e aparecem na Constituição, mas não se consegue fazer muita coisa. Sempre há um travamento de quaisquer ações que visem mudanças. Daí ser necessário ou reescrever o regime interno de um parlamento, o qual diz como o parlamento deve se comportar para qualquer coisa dentro de um legislativo, inclusive como deve propor e aprovar as leis e atuar para realizar as alterações da legislação de um país, ou, então, começar um processo constituinte, pois nada funciona ou anda. O pior cenário é quando se desrespeita a Constituição por ela não dizer como resolver os problemas que surgem, mas ela define parâmetros que devem ser seguidos. Exemplo claro se deu no Brasil no momento da votação do Senado do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para resolver os problemas dos políticos que ali estavam, ignoraram a Constituição e ficaram produzindo caminhos naquele momento para afastar a presidente, mas não puni-la. É um exemplo de uma Constituição que tem os instrumentos, mas eles não são satisfatórios e claros, abrindo espaço para qualquer coisa de baixo nível e, pior ainda, com peças teóricas para explicar o desrespeito à lei.
O problema é que, nesse caso de se pensar uma constituinte, sempre aparece no horizonte a dúvida se será uma constituinte originária ou não, que, de uma forma mais simples, significaria perguntar se o processo constituinte vai preservar as chamadas cláusulas pétreas, aquelas leis que não podem ser mudadas, já que, se forem, podem gerar qualquer coisa, inclusive a destruição daquela sociedade e a instituição de outra completamente diferente. Terceira, a Constituição foi ultrapassada pelo conflito político e social, pois não reflete o sistema político que ela criou, nem a relação que se estabeleceu entre o sistema político e a sociedade. Também traz em mente a situação em que a luta política gerada na sociedade e estabelecida nos poderes do Estado chegou a um ponto em que os mecanismos constitucionais não conseguem resolver as diferenças, dar respostas ou buscar mediação. Nesse caso, as lutas entre as partes estão em plena ebulição e não há caminho para produzir acordo, demonstrando que a Constituição é mais uma vez falha e mal escrita, ou que a organização social construída por ela fracassou em sua pretensão de produzir uma sociedade equilibrada com harmonia. Talvez porque a Carta Magna e seus mecanismos políticos não foram e não são capazes de produzir uma sociedade justa, mas também, e certamente, por um erro de, aspas, engenharia institucional, significando isso que houve erro na forma como se construíram os poderes do Estado, dizendo o que são, quais papéis lhe cabem, bem como a maneira de se relacionarem. Além do mais, que houve erros na formulação de todos os possíveis meios criados para que a sociedade pudesse interferir no governo, participando dele e limitando-o para o bem da própria sociedade. A Venezuela vive essa situação. Não há meios de o povo impedir as ações do executivo, mesmo que a Constituição prescreva tal possibilidade. Um exemplo claro é o referendo revogatório de mandato eletivo. Ele existe e está previsto no documento constitucional, mas fazê-lo funcionar é quase impossível, como veremos na parte 2 deste livro. A Constituição da República Bolivariana da Venezuela tem em seus artigos mecanismos para permitir as adaptações necessárias ao texto, que podem ser executadas pelo Poder Legislativo, conforme as regras de maioria qualificada, bem como a possibilidade de convocação de uma Constituinte, estando explícitos nos artigos 347 e 348, que esta pode ser instaurada mediante convocação do, aspas, povo, por intermédio de suas instituições. No entanto, o melhor seria dizer que a convocação é feita por meio de suas autoridades e não do povo, já que não fica claro no texto o processo a ser seguido. Mesmo que a Constituição diga que o povo é o depositário do poder constituinte originário e possa diretamente convocar a Assembleia Constituinte com 15% dos eleitores solicitando-a. Para fazê-lo, ele necessitará da legalização da convocação, o que ocorre pela autorização de um poder do Estado que pode estar totalmente politizado, ideologizado ou aparelhado, o que seria equivalente mais especificamente do poder eleitoral. Algo que não consta nos artigos citados, mas está na lei ordinária que acaba definindo o que deve ser feito. De forma mais direta, afirma-se que a Constituinte pode ser convocada, mas a descrição do processo que deve ser usado é nebulosa. Para não trazer dúvidas, seguem abaixo os artigos para leitura. Capítulo 3 da Assembleia Nacional Constituinte, artigo 347. O povo da Venezuela é o depositário do poder constituinte originário. No exercício do dito poder, pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de transformar o Estado, criar um novo ordenamento jurídico e redigir uma nova Constituição. Artigo 348. A iniciativa de convocação da Assembleia Nacional Constituinte poderá fazê-la o presidente ou o presidente da República em Conselho de Ministros. A Assembleia Nacional, mediante acordo de 2/3 partes de seus integrantes,
os conselhos municipais em prefeituras mediante o voto das 2/3 deles, e os 15% dos eleitores e eleitoras inscritos no Registro Civil e Eleitoral. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, páginas 344 a 345. É importante ressaltar que ela permite a convocação de uma constituinte originária, ou seja, dá a possibilidade que sejam descartadas todas as leis, inclusive aquelas cláusulas que são a expressão do caminho em direção a um modelo específico de sociedade que estava sendo pensado quando a Constituição foi escrita. Independentemente dessa situação venezuelana, que leva a ponderar sobre a necessidade ou não de se convocar uma constituinte, a história nos mostra, contudo, que, quando uma Assembleia Constituinte surge no cenário de um país, isso não se dá em um momento no qual todos, de forma iluminada e pacífica, chegam à conclusão de que deve haver alterações nas leis fundamentais para adaptá-las às novas exigências daquele povo. Ela é convocada porque uma ruptura surgiu, uma crise política irreversível se instaurou, de maneira que se torna irrelevante se há ou não mecanismos adequados para a mudança de leis na Constituição que se quer aposentar, se é que ela merece ser aposentada. Na realidade, ou se está diante de um processo transformador para evitar a ruptura da sociedade, ou está ocorrendo uma situação revolucionária, ou ocorreu um golpe de Estado com a mudança de regime político e também possível mudança de forma e sistema de governo. O que existe de fato é a vontade de alguém ou de um grupo que detém poder para jogar fora tudo o que havia, se desejável for para ele ou para eles, já que percebem que seus interesses não estão sendo atendidos ou que podem ser enfrentados por outros grupos, quando não pelo povo, que começou a se organizar para mudar sua condição injusta de sujeição. Indo direto ao caso desta constituinte venezuelana convocada por Nicolás Maduro, pode-se afirmar sem receio que ela foi imposta pela vontade de um grupo que deseja preservar o poder contra as exigências de um povo que sofre ausência de liberdade, vive uma crise econômica decorrente da implantação de um modelo que fracassou ao longo dos últimos 20 anos por várias razões e hoje observa uma fratura social poucas vezes vista na sua história. A reflexão que melhor define a constituinte imposta é de que foi, aspas, o ato supremo para derrubar um legislativo e calar as vozes da oposição, que se levantou em processo que dura os quase mesmos 20 anos para tentar confrontar um dos mais perfeitos exemplos no mundo de ação política capaz de destruir um país. Engana-se aquele que queira tomar como referência a crise dentro deste atual parlamento venezuelano, ou dele com o executivo, para afirmar que a oposição está impedindo o governo venezuelano de atuar e, por isso, o chavismo precisa dessa ação para não possibilitar mais que as vozes chamadas por eles de, aspas, reacionárias, destruam o que foi construído pelo bolivarianismo. Com peça de propaganda usando o mito do líder, chegam mesmo a dizer que não podem ser destruídas as conquistas conseguidas pela luta pessoal e sofrida do denominado comandante Chaves ou companheiro Chaves, como falam os aliados pela América Latina. Ou seja, para a propaganda, dizem que as conquistas foram conseguidas graças exclusivamente ao triunfo da vontade de Chaves e dos bolivarianos contra o que dizem ser todo o mal que há naquela sociedade. Essa expressão curiosa, no entanto, serve bem para expressar o que os bolivarianos indicam indiretamente quando se referem à Venezuela, ao seu regime, aos seus líderes e à sua política, bem como quando se referem ao desejo de Chaves e ao sonho do bolivarianismo. Sim,
Podemos entender que eles usam da ideia do triunfo da vontade como sendo aquilo que os chavistas realizaram com a sua luta quando descrevem a ascensão e as conquistas do bolivarianismo. No entanto, não se pode esquecer que tal expressão ilustra de maneira mais ampla e correta as conquistas típicas de ditadores, mais precisamente o modelo surgido na década de 30 do século XX, quando a democracia foi vista como um estorvo e um empecilho à implantação de um projeto de poder, um projeto social, um planejamento governamental ou ao estabelecimento da suposta grandeza de um povo, tanto quanto aos seus crescimento, desenvolvimento e renascimento. Se alguns julgam que a democracia é menos importante que a implantação de um projeto de sociedade, por mais digno que seja esse projeto imaginado, certamente já existe um erro de origem na proposta, pois se a democracia tem falhas, ainda assim não foi inventado nenhum modelo melhor do que ela para executar projetos. Tanto que mesmo os candidatos a ditadores da atualidade, especialmente na América Latina, afirmam que desejam todo o poder para si ou para o seu grupo ou para o seu governo, em nome dela e para a sua defesa. Nesse sentido, os ditadores dos anos 30 foram menos hipócritas. Engana-se ainda aquele que queira considerar que a situação da Venezuela chegou a esse ponto porque a oposição se comportou sempre em confronto com Hugo Chávez e suas políticas públicas, impedindo que a inclusão social ocorresse no país. Esse discurso é dos que estão no poder e daqueles que ideologicamente se posicionam ao seu lado. É um discurso de vitimação dos governantes venezuelanos e dos bolivarianos, que tenta justificar as falhas e erros cometidos ao longo desse tempo, afirmando que não houve erro propriamente dito. Dizem que, na realidade, apenas não conseguiram executar o que queriam devido à contraposição que receberam das denominadas elites burguesas ou da conspiração internacional dos imperialistas associados da extrema-direita venezuelana apoiada pelos imperialistas americanos e etc. Pois estes não queriam que as políticas fossem implantadas e assim pudessem preservar os seus interesses particulares. É um erro aceitar esse discurso, pois todo o governo ou grupo de poderes que quer anular as vozes discordantes ou destruir a possibilidade de diálogo se justifica da mesma forma e age da mesma maneira para impedir que alternativas apareçam ao seu planejamento, não raro, alternativas que poderiam levar a resultados muito melhores. Usam da mesma estratégia para anular o outro e da mesma justificativa para essas ações violentas contra a liberdade da sociedade. Engana-se também aquele que queira considerar que a crise se deu porque o atual presidente, Nicolás Maduro, não tem a capacidade administrativa e política de Chávez, porque é incompetente e, portanto, o regime e o modelo econômico têm de ser preservados, já que, na realidade, ele apenas não está sendo conduzido adequadamente, razão pela qual o exercício deste governo está fracassando, mas não o bolivarianismo. Ou seja, a ruína estaria se dando por culpa de uma liderança fraca, mas não devido à estrutura política e ao modelo econômico criado e implantado. Por isso, para não produzir ruptura com o regime, acreditam esses defensores que se deve arrumar uma forma de substituir o líder fraco, garantindo a estrutura tal qual ela é. Ou acreditam que se deve suportar o atual governante para preservar o sistema político. É estranho, mas parece que esse é um modelo de ação política da atualidade que não é específico da Venezuela e dos bolivarianos. Inventa-se que é melhor suportar por determinado tempo o que não é adequado, para impedir que algo pior apareça, preservando o que existe, o que foi feito e o mesmo grupo, embora em menos números de membros, até que melhores condições permitam a alteração das lideranças. Quanto ao povo, sua fome, desemprego e angústias são apenas detalhes e que suportem até o final.
Tais desculpas não respondem ao que ocorre e foi produzido na Venezuela. O regime implantado por Hugo Chávez e seus partidários tinham em si o germen da destruição pela sua própria concepção, implantação e forma como foi se estruturando, mesmo que se possa dizer que havia grandes problemas sociais que precisavam ser solucionados e, muito improvavelmente, esses problemas seriam resolvidos por aqueles que estavam no poder antes do surgimento do bolivarianismo, se é que teriam o desejo de fazê-lo. Dizer que algo precisa ser realizado não significa nada, pois tão importante quanto dizer o que precisa ser feito é saber como vai ser feito. Assim, um grupo com uma ideologia, um projeto e um líder surgiu. É admissível que tenha apresentado um bom sonho e tenham feito algumas ações corretas, mas os erros cometidos pela forma como foram montadas a política e a economia jogaram fora a chance de produzir uma mudança real que preservasse uma sociedade equilibrada e livre. O modelo que implantaram tinha e tem em si o indicativo da destruição, pois não consegue acompanhar a mudança ocorrida na ciência, na tecnologia, na organização da cadeia produtiva, na economia mundial e nas relações internacionais, especialmente nestas. Pode-se afirmar que Chávez e parte de seu grupo até entenderam o problema e fizeram uma aposta mais errada, diga-se de passagem, e perceberam uma maneira de atuar no mundo contemporâneo, tanto que conseguiram certa longevidade 2 gerações. Contudo, assustadoramente o fizeram com os instrumentos e mentalidade de um nível de atraso que só poderia gerar contradição, esgotamento e ruptura. Independentemente disso, é possível observar que foram criativos, mas o problema da criatividade na política é que, quando se tenta ser criativo para ir contra a realidade e não para conseguir se harmonizar com ela, o resultado é desunião, violência, desagregação, combate, fome e sangue derramado. De outra forma, o resultado é a destruição de um país e o sofrimento de um povo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.